Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu me chamo Simone, sou professora do curso de nutrição, sou nutricionista de formação e eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a atuação do nutricionista em uma das áreas da nutrição, que é a área clínica, principalmente na parte de prescrição de dietas e alteração de dietas, Muitas vezes a gente precisa fazer algumas alterações nas dietas chamadas dietas especiais. Então, antes de falar sobre as dietas especiais, é bem importante que a gente saiba ou que a gente lembre como que o nutricionista sabe quais são as necessidades do indivíduo. Então, quando a gente vai fazer uma prescrição de dieta, por exemplo, a gente precisa fazer uma conversa com o paciente ou uma conversa com o cliente para saber vários aspectos da sua vida, da sua rotina, das suas necessidades, dos seus hábitos alimentares, possíveis doenças que esse paciente possa apresentar ou riscos relacionados. Além disso, a gente faz a avaliação nutricional por várias metodologias, as quais nos permitem conhecer como está esse estado nutricional, e a partir deste conhecimento sobre o paciente, sobre o cliente, a gente vai fazer então a prescrição da dieta com as recomendações necessárias a ele. Como que a gente faz? Então, por meio de cálculos específicos, levando em consideração peso, idade, gênero e todas as características que eu já mencionei, a gente vai fazer um planejamento dietético, para saber quanto de caloria, de proteína, de carboidrato, de lipídio e de micronutrientes, vitaminas, minerais, que possam ser necessários a esse paciente. E diante disso, a gente faz então um planejamento das refeições, da alimentação desse paciente ou desse cliente, de acordo com as necessidades que nós verificamos. Diante disso, nós podemos fazer um planejamento com uma dieta normal, que a gente fala, ou com uma dieta sem nenhum tipo de restrição. Aqui nós temos um exemplo do que seria uma dessas refeições. Então aqui nós podemos observar que temos os vegetais que não passaram por nenhum tipo de cocção, cozimento. Nós temos o arroz, nós temos o feijão como tal, e nós temos a carne. Colocamos aqui um suco de laranja e uma maçã como tal, Então nós não temos nenhum tipo de alteração nessa dieta. Em muitas situações, dependendo das necessidades ou das características fisiológicas ou fisiopatológicas que o paciente vem apresentar, a gente pode precisar fazer algumas alterações. Alterações que podem ser em relação à caloria, então aumentar a caloria, diminuir a caloria, pode ser em relação à proteína, aumentando ou diminuindo, em relação ao carboidrato ou o tipo de carboidrato, e também em relação ao lipídio, à gordura e ao tipo de gordura que pode ter nessa dieta, ou também em relação a algum micronutriente, uma vitamina, um mineral, dependendo das necessidades que a gente verificou. Além disso, pode ser necessário fazer alterações na temperatura, então servir o alimento mais quente, o alimento mais frio, ou em temperatura mais ambiente, dependendo da característica específica que esse paciente pode apresentar, ou ainda fazendo alteração em sua textura, Então, como nós vimos nesse primeiro prato, nós não temos alteração de textura, nós não temos alteração de consistência, ele está como tal. O próximo que nós vamos observar aqui é uma dieta conhecida como dieta branda, dieta que foi abrandada. Então, todos os alimentos que nós estamos vendo aqui no prato, eles são os mesmos alimentos da dieta anterior, preservando todas as características nutricionais. Porém, todos os alimentos estão cozidos, eles passaram pelo cozimento ou pelo processo de abrandamento, para que as fibras, principalmente a celulose, elas fiquem fáceis de mastigar e posterior a isso deglutir. A mesma maçã que aqui nós servimos como tal, ela está cozida, Então ela vai ser servida cozida, ela foi abrandada. E aqui nós temos o mesmo suco de laranja que não teve nenhum tipo de alteração. Por que que muitas vezes isso pode acontecer?
Porque em algumas situações o paciente ele não está conseguindo mais mastigar direito, ou ele está com dificuldade na deglutição, ou ainda é um paciente ou um cliente que ele precisa ter um cuidado microbiológico maior. Então a gente dá o alimento cozido, a gente não dá o alimento cru, né, como a gente viu no primeiro prato que nós temos a salada e a maçã. O próximo, ele já é uma dieta pastosa, né? Então, em situações mais específicas, em que o paciente tem uma dificuldade maior de fazer mastigação, principalmente deglutição, os mesmos alimentos, né, que nós já vimos ali, o arroz, o feijão, a cenoura, a couve e a carne, eles vão continuar sendo servidos, mas com uma alteração em sua textura. Então, aqui o arroz, ele já está em sua forma mais papa, mais cozido. Aqui a cenoura e a couve foi feito um purê, né, para favorecer a alimentação desse paciente. O frango ele está muito bem cozido e desfiado, e o feijão ele está sendo servido apenas o caldo, né? Então, para favorecer os processos de mastigação e deglutição. Da mesma forma, a maçã ela está sendo servida na forma de purê, né, para que o paciente não tenha o trabalho, né, para minimizar esse trabalho mastigatório. Além disso, o suco de laranja permanece. Então, na sequência, nós temos a dieta líquido-pastosa ou semilíquida, né, que a gente pode observar aqui, é uma sopa. Ela foi preparada com os mesmos ingredientes dos pratos anteriores. Aqui nós temos a couve, temos a cenoura, temos o arroz e também temos a carne devidamente cozida, picada, né? Nós temos aqui um favorecimento ao processo de ingestão, mastigação e também deglutição, né? Desde que o paciente possa estar, ou o cliente possa estar ingerindo os alimentos, então a gente está servindo na forma de uma sopa com a presença, né, visual desses alimentos aqui. E aqui o mesmo suco de laranja nós permanecemos. Na sequência, nós temos uma dieta líquida completa. Essa dieta líquida completa, como vocês podem observar, ela é um líquido, né, como o próprio nome já diz. Ela foi preparada com os mesmos ingredientes que nós já vimos, né, o arroz, a cenoura, a couve, a própria carne. Ela foi devidamente cozida, né, todos os alimentos foram cozidos. Posterior a isso, liquidificados e coados, né? Então aqui nós não temos nenhum resíduo do alimento. Nós temos apenas o líquido que foi extraído a partir, né, da cocção desses alimentos. E o suco de laranja, ele permanece. Porém, a diferença aqui é que nós estamos utilizando o suco de laranja industrializado, que é o suco de laranja que a gente compra, né, pronto. Não aquele de caixinha, mas é aquele suco de laranja que passou por algum tipo de processamento térmico com o intuito de diminuir a parte microbiológica ou a contaminação microbiológica, né? Pensando que o paciente que vai se beneficiar desse tipo de dieta já é um paciente que pode estar um pouquinho mais debilitado, então a gente não quer correr nenhum tipo de risco, mas claro, com todos os cuidados necessários, com todas as orientações na parte de higiene, o suco natural da fruta também pode ser utilizado. Aqui, né, até esse momento nós podemos utilizar lactose, podemos utilizar sacarose, né, sem nenhuma contraindicação. Então a gente pode estar fazendo, né, as vitaminas, pode estar utilizando o leite ou seus derivados, né, não tem contraindicação para se utilizar. Já na próxima e última dieta, nós temos a dieta líquido restrita. Essa dieta líquido restrita, o próprio nome já diz, ela é líquida e ela é totalmente restrita. Nós não podemos ter nenhum tipo de resíduo de alimento aqui dentro. Então, geralmente nós utilizamos o suco de carne, né, que você cozinha a carne, cozinha o vegetal e você só retira a água do cozimento, né? Então, esse tipo de alimento. Nós temos água de coco, nós podemos utilizar chás
claros, podemos utilizar o próprio suco de gelatina, né? Só que a gelatina sem sacarose. E esse tipo de dieta, que é a líquida restrita que a gente está falando, ela é um tipo de dieta muito utilizada como dieta de prova. Então, por exemplo, aquele paciente que passou por um período longo sem se alimentar, passou por um procedimento cirúrgico e ele vai voltar a utilizar o trato gastrointestinal, geralmente se utiliza esse primeiro tipo de dieta, né, ou essa primeira dieta, para estar fazendo então a reintrodução alimentar e observando, né, como que vai ser a aceitação do paciente nesse caso. Aqui, claro, nós estamos falando dos tipos de dieta para alimentação via oral, né? Então, aquele paciente que pode se alimentar, que deve se alimentar, que tem o trato gastrointestinal preservado. A partir do momento que o paciente ele não consegue ingerir quantidades de alimento suficiente para satisfazer as suas necessidades nutricionais, ou então ele não pode ingerir, né, muitas vezes em função da mastigação ou a própria deglutição, elas estão comprometidas e o paciente não consegue ingerir o alimento ou ingerir, né, esses alimentos que a gente acabou de ver, ele pode fazer o uso de outras vias de alimentação. Uma dessas vias que a gente utiliza é a enteral, né, que é a alimentação por sonda. Aqui nós temos, né, uma sonda para estar observando, então essa sonda ela vai ficar dentro do paciente, né, o médico ele vai ter passado a sonda, essa sonda vai ficar colocada, né, posicionada ou no nariz ou na boca, ou ainda ela pode ser colocada, só que daí é outro tipo de sonda, ela pode ser colocada na cavidade abdominal e vai ficar lá dentro do paciente, dentro do nosso cliente, né? E o nutricionista ele vai prescrever qual é o tipo de líquido que vai aqui dentro, né? Qual é o tipo da dieta? Geralmente é uma dieta líquida, que ela pode ser feita com alimentos, como a gente acabou de ver aqui, mas também ela pode ser utilizada, né, da forma industrializada, que seriam os pós, né, as latas que a gente já compra a dieta pronta. E aí, então, o nutricionista vai fazer os cálculos das necessidades que esse paciente tem, assim como se fosse uma dieta via oral. E essa dieta vai ser colocada no frasquinho. Esse frasquinho vai ser colocado aqui num equipo. Esse equipo vai ser conectado na sonda. E essa sonda, então, vai estar no paciente e ele vai, então, receber a dieta. Então, o nutricionista é a pessoa que calcula, né, quais são os nutrientes, quais são os alimentos ou as fórmulas que vão estar nesse frasquinho. Além disso, nós temos uma próxima forma de estar nutrindo o nosso paciente, que seria a parenteral. A parenteral, ela é um tipo, né, de via que vai ser administrado uma solução contendo nutrientes, então contendo as mesmas proteínas, carboidratos, lipídios, micronutrientes, vitaminas e minerais que o paciente precisa. Só que ele vai ser colocado direto numa veia, né? Geralmente num acesso central, na jugular, e vamos estar da mesma forma nutrindo o nosso paciente, só que direto na circulação. Também é o nutricionista que calcula qual é, né, o nutriente, quanto do nutriente que vai ser colocado nessa solução que vai ser passado para o paciente. Então, né, só retomando um pouquinho o que nós já falamos no início, o nutricionista ele vai calcular as necessidades nutricionais do paciente, né, de acordo com sua idade, gênero, necessidades fisiológicas ou algum tipo de doença ou situação que o paciente possa apresentar, e de acordo com os objetivos e as necessidades que o paciente ou o cliente possa apresentar, o nutricionista vai fazer a prescrição. Essa prescrição da dieta vai levar em consideração a forma com que esse alimento vai se apresentar. Como a gente viu aqui, por via oral, muitas adaptações podem ser feitas com o intuito de bem nutrir o nosso paciente, mas a partir do momento que a via oral, que é a via preferencial, a via de escolha, ela não estiver suprindo ou, né, não puder ser utilizada, também nós temos outras estratégias, né, como a enteral, que o médico ele vai prescrever o posicionamento e a dieta e o nutricionista vai calcular o que vai dentro. Da mesma forma, a
parenteral que vai ser utilizada então numa veia, e o nutricionista vai estar também calculando, né, as necessidades nutricionais e os nutrientes que vão ser ofertados a esse paciente. Tá? Então, isso é um pouquinho do trabalho do nutricionista dentro da área clínica. Espero que vocês tenham gostado. Mais dúvidas, mais informações, nós estamos inteiramente à disposição de vocês. Um grande abraço e até breve.